Boa noite a todos. Nós estamos nesta primeira semana do Advento e nesse tempo a gente reflete sobre a vigilância constante que o Senhor nos pede, porque Ele nos avisou que nós não sabemos o dia nem a hora e de fato é assim. Nós temos que estar preparados para um encontro com o Senhor a hora que isso acontecer. Para comentar esse assunto, nós estamos aqui com o Padre Tiago Reis, pároco ali da paróquia Bom Jesus, e ele comenta então a respeito da vigilância, porque é um tempo de preparar para a primeira vinda de Jesus aos nossos corações, se ainda não aconteceu, mas também nos preparar para essa segunda vinda, que pode ser o encontro que teremos com Ele, todos nós. Boa noite, Padre Tiago. Fique à vontade aí para comentar então esse assunto sobre a vigilância. Boa noite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês no igreja.com e falando de um tema tão pertinente para nós cristãos, que é o tema da vigilância. Quando a gente fala de vigilância, a impressão que dá é que nós devemos estar preparados no dia da nossa morte apenas, né? De fato, se espera que todo cristão esteja pronto para se encontrar com Deus na sua Páscoa definitiva. Mas esse tempo do Advento, essas 4 semanas que antecedem o Natal do Senhor, que o padre veste o roxo na missa, justamente para expressar esse caráter penitencial, esse chamado à conversão que nos é feito no Advento, é um chamado de atenção a estarmos vigilantes todos os dias da nossa vida. Afinal de contas, para nós que cremos, todos os dias é Natal. Porque o que é o mistério do Natal? É Deus se fazendo presente na história humana. E não há um dia da nossa vida que Deus não esteja presente. Então, para nós que cremos, todos os dias é Natal. Estar vigilante para nós que cremos, que temos a fé, significa reconhecer que Deus está no meio de nós. É reconhecer os sinais de Deus na nossa vida. Mesmo nas tribulações. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, por percas, por provações, por angústias, e a gente pode pensar, poxa vida, onde é que está Deus que não olha o meu sofrimento? A pergunta não é essa. A pergunta deve ser, o que Deus está querendo me ensinar no meu sofrimento, na minha tribulação? Porque em tudo Deus tem uma lição para nós. Ser vigilante é isso, é perceber que Deus está no meio de nós. E se Deus está no meio de nós, não pode haver espaço para o pecado, para a corrupção, para a falcatrua, para a tristeza, para a murmuração. É viver uma vida na alegria do Senhor, como o Papa Francisco tem pedido tanto a nós, de sermos uma igreja em saída, mas uma igreja alegre, cristãos alegres, por saberem que Deus está no meio de nós. Então esse tempo do Natal, esse tempo da preparação, é um tempo de 4 semanas, tempo do Advento, onde nós somos lembrados disso. Deus está no meio de nós, por isso somos vigilantes. A nossa espera não é em vão. Nós já esperamos algo que está acontecendo no meio de nós. A nossa espera, na verdade, ela se transformou em esperança, porque o Emmanuel, Deus conosco, está no meio de nós. Mas, o Padre Tiago, as leituras, por exemplo, de domingo passado, tanto no Evangelho como a carta de Paulo, pede para que as pessoas, e a igreja faz esse papel de exortação, esse papel de lembrar as pessoas, para não ficarem aí, às vezes, desperdiçando a sua existência. Paulo fala em glutonerias, bebedeiras, orgias sexuais. Cristo também fala, no tempo de Noé, né, os homens se davam em casamento, comia e bebia, não se preocupava. Então, essa exortação da igreja também é necessária nesse sentido de ficar preparado para uma hora que o Senhor chegar pessoalmente para a pessoa. Justamente, né? O evangelho desse domingo passado, ele lembra que Jesus virá uma segunda vez, que é a fé da igreja, que é a nossa fé. Jesus voltará uma segunda vez, que é o que nós chamamos de juízo final, aonde Deus será tudo em todos, aonde Deus poderá realmente estar presente em todos os corações. Como vai ser isso? Nós não sabemos, é a parousia. A gente deixa isso para conta de Deus. Ele melhor do que ninguém sabe como será o momento. Só que nós cremos piamente que Jesus voltará uma segunda vez, que seria o juízo final. No entanto, nós somos chamados a estar nessa espera mesmo. Conversão, mudança de vida. E interessante que Jesus, no evangelho de domingo passado, quem foi à Eucaristia vai se lembrar, Jesus comparava a segunda vinda dele com a arca de Noé. E eu falava na homilia, preste atenção, na época de Noé,
As pessoas achavam que Noé era meio doido, meio fora da casinha. Quando viu Noé construindo a barca, puxa, endoidou. Quando viu Noé colocando os animais para dentro da barca, pronto, pode lavar a mão que esse está doido. Quando que as pessoas acreditaram que Noé havia recebido uma mensagem de Deus? Quando a água subiu. E aí eu dizia para as pessoas, e digo para você também, né? Quantas vezes ainda na nossa vida a água vai ter que subir até o nosso pescoço para a gente se dar conta que é hora de voltar para Deus. A nossa sociedade hoje, ela se prepara para tudo, menos para o encontro com o transcendente, com aquilo que completa a nossa história. Nós somos seres contingentes, nós somos seres que necessitamos, não para tampar o sol com a peneira, mas nós necessitamos desse Deus Criador. E aí a gente vê hoje a sociedade cada vez mais materialista, consumista, individualista, perdeu a noção de sentimentos, de valores, e são coisas fundamentais para nós seres humanos. Então, esperar a segunda vinda de Jesus não é a gente cruzar os braços e esperar algo cair do céu, mas é justamente construir aqui agora esse reino, que é baseado no Evangelho de Jesus, que prega a conversão, mudança de vida, o amor ao próximo, o amor a Deus. É aí que começa a construir o reino de Deus no meio de nós, e realmente nós passamos a esperar esse Messias, o Emanuel, novamente, quando ele voltará. Quando será? A gente também não sabe. Mas dentro do coração de Deus, isso tudo já é previsto, né? E dentro desse tema de vigilância, tem também o tema da oração, Padre Tiago, porque é vigiai e orai. Esse é um tempo propício para a pessoa se aproximar, né, desse Deus que se fez homem para nos salvar. Justamente. Não existe, não tem como falar de Deus sem falar de oração. Que, aliás, é algo que nós hoje precisamos resgatar na nossa experiência cristã, a vida de oração. Nós hoje somos pessoas que rezamos pouco. Quando nós olhamos a casa dos nossos avós, você que está nos vendo com certeza vai se lembrar de uma cena semelhante. Muitas das nossas casas, dos nossos avós, na entrada da casa tinha um oratório de Nossa Senhora ou de um santo de devoção. Dentro da casa tinha um local onde Deus habitava, onde tinha um oratório, onde tinha a imagem do seu santo de devoção, o seu terço, onde a família se encontrava ali para rezar. De certa maneira, fisicamente, Deus habitava as casas. Hoje você não tem mais esse espaço. Quando nós vamos planejar a casa, a gente prepara a área gourmet, a área do churrasco, a área do lazer, prepara o quarto assim, assado, a sala, tal, mas nós nos esquecemos do espaço de Deus na nossa casa, na nossa construção. Então, às vezes nós queremos ter uma vida de igreja, mas esquecemos que não existe vida de igreja, não existe conhecer a Deus sem a dinâmica da oração. Toda a Sagrada Escritura vai nos mostrar isso. É necessária a vida de oração. A vida de oração é a vida de intimidade com Deus. Do mesmo jeito que você é íntimo do teu marido, da tua esposa, íntimo daquele teu amigo, a gente também tem que ser íntimo de Deus. Mas qual que é o pressuposto fundamental da intimidade? Conviver. Se eu não convivo com Deus, através da oração, dos sacramentos, como que eu vou ter essa intimidade? Então, esse tempo do advento em que nós vivemos a vigilância é justamente o tempo em que somos chamados à oração, a ter uma disciplina de oração. Acordar mais cedo, rezar, dormir um pouco mais cedo, ter uma disciplina de intimidade com Deus. Nós necessitamos voltar a ter essa intimidade de oração, né? Então, nesse programa de hoje, com certeza o Padre Tiago esclareceu bem, né, essa necessidade de estarmos preparados. Mas uma preparação excelente é, de fato, manter-se em oração constante e perseverante. Obrigado, Padre Tiago, e fica aí então esse convite, né, seu, para que todos entrem nesse tempo do advento com fé e com muita reflexão. Eu acredito que muitas pessoas já estejam programando a sua ceia, o seu réveillon. Programe o seu encontro com Deus também. Programe uma boa confissão, programe um bom momento de oração, programe um momento de se encontrar com Deus. Não esqueça. Isso é o mais importante. O programa igreja.com fica por aqui. Nós agradecemos mais uma vez o Padre Tiago e nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Fique agora com o telejornal Lombardes News. Boa noite.